Muitas pessoas podem pensar que a luta para que jogadores da comunidade LGBTQ+, fossem respeitados e aceitos começou agora. No entanto, essas vozes sempre estiveram presentes na história. De Justin Fachano a Messi do Palmeiras de Goianinha, hoje você vai conhecer a jornada de alguns desses jogadores. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Diversidade em Campo. Meu nome é Onan Rudá e neste vídeo vamos contar a história de alguns desses atletas que, com coragem e determinação, enfrentaram preconceitos para ocupar o seu espaço em campo. Apesar de ter ganhado força nos últimos tempos, a luta para a inclusão de pessoas da comunidade LGBTQ+, no futebol não começou agora. Essas conquistas que vemos hoje são um reflexo de pessoas que lutaram antes de nós e fizeram história por ocupar o seu lugar. Em diversas épocas, houveram atletas que, por sua orientação sexual, foram escrachados. No entanto, eles se fizeram resistência em uma época em que não existia ações ou política para defendê-los, tornando-se verdadeiros heróis para a luta. Hoje, vamos acompanhar a jornada de algumas dessas lendas, começando por Justin Fachano. Justin Fachano foi um jogador de futebol britânico, nascido em 1961, e o primeiro jogador profissional de futebol a se assumir publicamente como gay. Fachano nasceu em Londres, Inglaterra, e teve uma carreira de destaque desde 1980, jogando por diversos clubes. Em 1990, apesar da resistência, inclusive de parentes como seu irmão, que chegou a oferecer dinheiro para ele não revelar sua sexualidade, Justin Fachano revelou a sua orientação sexual em uma entrevista para a imprensa britânica. Após se assumir como gay, a carreira de Fachano foi afetada. Ele enfrentou dificuldades em encontrar clubes dispostos a contratá-lo e sofreu o isolamento e o abuso verbal dos torcedores. Em 1998, Fachano foi acusado de agressão sexual por um jovem de 17 anos nos Estados Unidos, fugindo para a Inglaterra. Em 3 de maio, foi encontrado enforcado em uma cidade perto de Londres, após ter visitado uma sauna destinada a pessoas gays. Em uma carta de suicídio, Fachano escreveu: "Me dei conta de que eu havia sido condenado. Não quero mais ser uma vergonha para meus amigos e minha família. Ser gay e uma personalidade é muito difícil, mas não posso reclamar disso. Queria dizer que não agredi sexualmente o jovem. Ele teve sexo consensual comigo. No dia seguinte, me pediu dinheiro. Quando eu recusei, ele falou: 'Espere e você vai ver só.' Se esse é o caso, eu ouço vocês dizerem por que eu fugi? Bom, a justiça nem sempre é justa. Senti que não teria um julgamento justo por conta da minha homossexualidade. Espero que Jesus me dê boas-vindas e que finalmente eu encontre a paz." Pesado. A vida de Justin Fachano foi marcada por desafios e controvérsias, e sua coragem ao se assumir como gay teve um impacto significativo no mundo do futebol. Sua história ressalta as dificuldades enfrentadas por atletas LGBTQ+, no esporte. Outro jogador que marcou a história foi Jamison Michel da Costa, também conhecido como Messi, goleiro. Se assumiu como homossexual aos 19 anos, quando começou a jogar futebol pelo Estrela do Mar, time amador de sua cidade, Passagem, no Rio Grande do Norte. Depois, transferiu-se para o Palmeiras de Goianinha, na cidade de Goianinha, onde virou um ídolo do time por defender um gol feito e uma defesa quase milagrosa durante um campeonato regional, e onde ficou até o fim da sua carreira em 2019. Em 2010, Messi ficou nacionalmente conhecido após a ESPN usar o seu caso para questionar dirigentes de futebol sobre eventuais consequências de um jogador gay. Jogador de 2001 a 2021, Richarlison passou por grandes clubes, como Fortaleza, Atlético Mineiro, onde conquistou a Libertadores de 2013, mas principalmente o São Paulo. Richarlison teve sua sexualidade como tema de debate público em 2007, quando o diretor administrativo do Palmeiras, na época, José Cirilo Júnior, insinuou em um programa de televisão com um tom preconceituoso que o jogador era gay. Richarlison registrou uma queixa-crime contra o dirigente, que se desculpou, mas a denúncia foi arquivada pelo juiz Manuel Maximiliano Junqueira Filho, em uma decisão absurda, onde o juiz chegou a afirmar que se ele fosse homossexual, não deveria se sentir ofendido, e se ele estivesse ofendido, deveria largar o futebol
e jogar peteca, porque futebol é para homem. Entre os fatores apontados pelo juiz, que negou o processo do jogador, ele alega: se o tivesse rotulado de homossexual, o querelante poderia optar pelos seguintes caminhos. A. Não sendo homossexual, a imputação não o atingiria e bastaria que, também ele, o querelante, comparecesse no mesmo programa televisivo e declarasse ser heterossexual. E ponto final. B. Se fosse homossexual, poderia admiti-lo, ou até omitir, ou silenciar a respeito. Nesta hipótese, porém, melhor seria que abandonasse os gramados. Ainda entre os motivos para vedar a ação de Richarlison, o juiz também afirmou que, já que foi colocado como lastro, este juízo responde: o futebol é jogo viril, varonil, não homossexual. Há hinos que consagram essa condição, associando mais uma vez o futebol à orientação sexual e reforçando o preconceito ao apontar que uma pessoa gay não seria viril por sua sexualidade. Essas foram somente algumas das pontuações repletas de LGBTfobia realizadas pelo juiz Manuel Maximiano, que foi punido após a decisão. Você pode conferir todo o artigo na íntegra na legenda do vídeo. Vestindo a camisa do tricolor paulista, o ex-volante conquistou o tri da era Muricy Ramalho, os campeonatos brasileiros de 2006, 2007, 2008, além do Mundial de Clubes da FIFA em 2005. Em 2022, Richarlison se assumiu bissexual durante o podcast Nos Armários dos Vestiários, do Globo Esporte, embora sempre queira manter distante do seu trabalho a sua sexualidade. Por exemplo, nós estamos aqui com 2 héteros, né? Um homossexual e eu que sou bissexual. Eu posso falar sem problema nenhum, não tem problema nenhum. Eu já me relacionei com homem, já me relacionei com mulher. Já me relacionei. Mas eu não quero esse estereótipo pra mim. Só que aí eu falo hoje aqui, se vocês lançarem aí, daqui a pouco vai estar estampado a notícia. Richarlison é bissexual. Por quê? Porque é o que vai dar a notícia. Mas eu não quero este estereótipo pra mim. Cara, eu sou normal, eu tenho vontades e desejos. Eu já namorei homem, já namorei mulher. Cara, mas e aí? E aí a gente vai fazer o quê? Nada. Vai pintar uma manchete aonde Richarlison fala num podcast que ele é bissexual. Legal. Aí vai chover de reportagens e o mais importante, que é a pauta, não vai mudar. Considerado um herói do Sport Clube Bahia, Emerson Ferretti conquistou em 1990 o título da Copa do Brasil com o Juventude. Em 2001, pelo Bahia, foi eleito Bola de Prata como o melhor goleiro do Brasileirão. Também jogou por Flamengo, América do Rio Grande do Norte, América do Rio de Janeiro, Ituano, Bragantino e Vitória. Ele também foi presidente do Clube Baiano Ipiranga. Emerson também participou do podcast do Globo Esporte Nos Armários dos Vestiários, onde assumiu a sua sexualidade e contou sobre a sua trajetória de mais de 30 anos de futebol, solidão e depressão. Os clubes por onde passou fizeram publicações nas redes sociais, saudando a sua atitude. Atualmente, ele é o presidente da Associação Sport Clube Bahia. Josh Cavallo, jogador de futebol australiano do Melbourne City, um clube da A-League, nascido em 1999, novinho, viu? Ganhou destaque internacional ao se tornar o primeiro jogador de futebol profissional masculino na Austrália que se assumiu publicamente como gay. Desde então, Josh tem se dedicado ao futebol e continua atuando pelo Melbourne City. E antes da realização da Copa do Mundo, ele revelou o medo que tinha de participar do campeonato no país que tem legislação abertamente contrária à comunidade LGBTQ+, o Catar. Outro jogador que teve coragem de revelar sua orientação sexual foi o meia tcheco Jakub Jankto. Aos 27 anos, o atleta revelou sua sexualidade em 2023 e sofreu retaliações. O jogador, que antes era ativo em campo, acabou no banco de reserva do Sparta Praga e não foi convocado pela seleção da República Tcheca para a Eurocopa de 2024. Em uma entrevista ao jornal espanhol Marca, o jogador declarou que esperava que a sua orientação sexual não interferisse na sua carreira. Em 2022, com apenas 17 anos, o atacante Jake Daniels, que atuava pelo Blackpool, time da segunda divisão inglesa, se assumiu gay.
O jogador se tornou o segundo a revelar sua orientação sexual enquanto ainda atuava no time. O primeiro foi Just Fashanu. O jovem compartilhou um texto sobre seu desejo de inspirar outros jogadores da comunidade LGBTQ+, a se assumirem. Nascido na Carolina do Norte, David Testo, meia do Montreal Impact, assumiu a sua orientação sexual em 2011, aos 30 anos. Ele decidiu falar abertamente sobre o assunto à CBC, Rádio Canadá. O jogador contou com o apoio de Joey Saputo, presidente do Montreal Impact na época, que emitiu um comunicado apoiando o meia que se assumiu gay. Ao descrever o sentimento de precisar esconder sua sexualidade, Testo revelou que era tudo como transportar em torno de um segredo e nunca ter a permissão para ser você mesmo. O ex-futebolista alemão Thomas Hitzsperger, que atuava como meia no Aston Villa e Stuttgart, chegou a ser escalado para a seleção alemã. Se assumiu gay em 2014. Na época, Thomas revelou que não tinha vergonha de quem era, mas a pressão o fez deixar de lado a ideia de assumir publicamente. Em 2013, o meio-campista precisou se aposentar após sofrer uma série de lesões, logo após revelando a sua orientação sexual. Thomas marcou 6 vezes em 52 jogos e disputou a Copa do Mundo de 2006 e a Eurocopa de 2008. Nascido em Dois Riachos, Alagoas, Marta começou sua jornada no futebol em condições desafiadoras, se tornando destaque pelo seu talento, com múltiplos prêmios de melhor jogadora do mundo pela FIFA. A jogadora passou por diversos clubes ao longo de sua carreira, incluindo times internacionais. No Brasil, Marta jogou pelo Vasco da Gama e no Santa Cruz. A atleta também passou por times dos Estados Unidos e Suécia. Marta tornou público seu relacionamento com a jogadora Toni Dale em 2017, trazendo visibilidade para a causa LGBTQ+, no esporte e revelando a sua orientação sexual, que já era muito discutida. No momento, o casal não está mais junto, mas na época, o relacionamento entre as atletas teve grande repercussão na mídia. A jogadora participou das Olimpíadas de 2024, onde jogou a sua última competição olímpica pela seleção brasileira e conseguiu, juntamente com as outras atletas, conquistar a medalha de prata para o Brasil. E levou sua nova namorada, Carrie Lawrence, que torceu para ela durante todos os jogos. Outro grande nome do futebol feminino que revelou a sua orientação sexual e é uma defensora e ativista dos direitos LGBTQ+, é Megan Rapinoe, potência dos Estados Unidos e ícone de esporte a nível global. Nascida em Redding, Califórnia, sua habilidade técnica e visão de jogo a levaram a conquistar diversos títulos, incluindo a Copa do Mundo Feminina da FIFA e a medalha de ouro olímpica. Foda, né? A atleta já participou dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e de Londres em 2012, onde ajudou a seleção dos Estados Unidos a conquistar a medalha de ouro. Megan também marcou presença nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, em 2016, onde conquistou a medalha de bronze. Nascida no Canadá, Kim, conhecida por sua atuação tanto pela seleção canadense quanto pelo National Women's Soccer League, revelou em 2020 que se identifica como uma pessoa não binária trans, usando os pronomes they, them, traduzidos como elo ou elos em português. Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, Kim fez história ao se tornar a primeira pessoa trans a ganhar uma medalha olímpica. Kim conquistou a medalha de ouro para o Canadá do futebol feminino e trouxe visibilidade para jogadores e jogadoras trans que desejam ingressar no esporte. Outro, que apesar de homem trans, jogava pela seleção feminina do Japão, é Kumi Yokoyama, um jogador de futebol japonês que se destacou tanto em sua seleção nacional quanto na National Women's Soccer League. Em 2021, Yokoyama se assumiu como transgênero e pediu a sua namorada em casamento. Todos esses atletas contribuíram para a luta da comunidade LGBTQ+, abrindo espaço para talentos que os tomam como inspiração e levantando a bandeira da luta, trazendo visibilidade para os preconceitos enfrentados para afirmarem o seu nome no esporte, provando que gênero e sexualidade não limitam ou definem a habilidade de nenhum esportista. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado de aprender mais sobre a jornada desses atletas que pavimentaram o caminho para que mais pessoas da comunidade LGBTQ+, entrassem em campo. No próximo vídeo do Diversidade em Campo é sobre a polêmica do uso do número 24 e seu impacto no futebol masculino. Não se esqueça de se inscrever no canal
me seguir nas redes sociais, vá lá conhecer a loja da Canarinhos. E você pode ajudar esse projeto fazendo um Pix de qualquer valor no endereço onarruda2@gmail.com. E ficar ligado, né, em fazer a diferença através do nosso projeto Diversidade em Campo. Até a próxima! Brota